Vocês já reconheceram, já mapearam que tipo de pato-pensene mais comum causa desânimo no inversor existencial? Nesse sentido aí, de chegar até poder chegar, né, uma mini dissidência ideológica, ou pessoa desistir. Tem algum padrão, algum veio, né? Vocês estão entendendo o que eu estou perguntando? Assim, de assédio, de pato-pensene, né? Tipo de cunha mental e de ideia, assim, que vocês já conseguiram mapear, que é mais recorrente, principalmente entre os inversores. Sim. Na verdade, não, eu pessoalmente não identifiquei assim, padrões relacionados bem diretamente a essa patopensinização, mas pensando agora, o que a gente observa é que tem muito a questão da competitividade ainda, a competição. Isso pode gerar uma desaglutinação devido à pessoa querer ser melhor que a outra, querer mostrar que ela domina a situação, que ela domina, que ela é melhor, que ela é um inversor estrela. Então isso às vezes desaglutina em vez de aglutinar. Às vezes nem é por... Às vezes a pessoa que está fazendo isso não caiu a ficha, né? Não percebeu, às vezes não é a intenção dela. Mas isso ocorre. Também tem a questão do fechadismo. É que cada inversor tem um holopensene, né? Cada grupo tem uma sua característica, mas a gente observa que o fechadismo também, o isolamento, ele não favorece, não ajuda em nada a aplicação da técnica da inversão existencial, porque ela já é complexa, é difícil. É desafiadora, né? Desafiadora, exato. E ainda se você se isola, pois é, se você se isola, você ainda não consegue. É lógico, depende do nível da pessoa, né? Mas é mais difícil devido ao contrafluxo, é maior. Quando nós estamos em grupo, parece que flui melhor, é mais fácil. Claro. Por isso da cooperação entre os grupos. Né? Para sair desse isolamento, sair desse fechadismo, ter esse abertismo consciencial entre os inversores para poder ir andando. Aí o próximo passo, né, depois da abertura, é superar essa competitividade. Né? Todo mundo tentar cooperar sem essa competitividade, num traço, num senso comum ali, né, numa diretriz comum. Bom, então nessa linha o seu verbete, né, está bem pontual para esses dois tipos, né, de assédio mais recorrentes. Quer falar aí? Só um complemento que, em termos de cunha mental, né, que dá para perceber bastante assim nos grupos de inversores, é a pessoa, dentro desse padrão de competitividade que o Felipe falou, ela ter um pensamento de comparação com o outro, mas na base negativa e de autodepreciação. Então ela vai olhar para si e vai falar: eu não consigo fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso que essa pessoa é capaz. Então assim como você tem uma necessidade de afirmação, por exemplo, dentro do grupo, né? E a pessoa ela se coloca ali, joga com uma energia mais forte, você tem também esse tipo de pensene de que a pessoa ela não é capaz e de que isso fica reforçando. Eu vejo que tem um assédio bem específico que atua nos inversores e nos grupos de inversores dentro dessa cunha de baixa autoestima, nesse sentido assim, de não reconhecer o seu próprio potencial enquanto consciência. E a própria valorização do grupo de alguns traços específicos relacionados à tecnicidade, intelectualidade. Então, traços, por exemplo, voltados mais à empatia, à afetividade, acabam ficando, no caso, num plano secundário, por exemplo. Isso já aconteceu, a gente já teve experiência com isso. Então, aí foi uma autocrítica grupal que precisou ser feita para todo um debate, né, para aprofundar e tentar resolver. Mas se você quiser comentar um pouco também, se quiser. Tem vários vieses em que a gente percebe a atuação de assédio. Um que eu achei bem específico, assim, isso depende mais do padrão específico da pessoa através da criticidade excessiva, a hipercriticidade acrítica, né, no caso. Então, assim, a própria inversão existencial, ela é além de uma técnica evolutiva, ela é também uma crítica social a vários padrões ultrapassados, a vários tradicionalismos que já podem ser dispensáveis, né?
Então, é bastante natural que a gente percebe que os inversores eles já têm essa questão da crítica social, há várias questões que ele percebe na sociedade, na própria família, que ele critica. E aí o assédio entra nele através da crítica, ele começa a entrar com uma hipercriticidade com relação ao grupo, com relação à técnica da Invexis, com relação à própria Conscienciologia. Ele acaba fazendo uma dissidência porque ele entra nesse viés bem patológico assim de crítica que acaba consumindo os ideais positivos da pessoa. Então é um padrão patopensênico que a gente percebe bastante assim. E são pessoas com grande potencial que a gente vê fazendo uma dissidência por questões assim. Interessante. Eu queria aproveitar, né, pelo que eu vivenciei, eu percebi questões de que o inversor, a gente tem que avaliar que o inversor, isso que é uma das coisas, acho que bacanas, a gente quando vê ali o exemplo da Glória Thiago, inversor aos 40 anos. Então você tem inversores de todas as idades. Né? Tem aquela pessoa de 80 anos que vai ser inversora a vida inteira. Mas o que a gente observa é que quando que chegaram os jovens inversores, naquela faixa justamente ainda estudando, começando a entrar na fase adulta, saindo da adolescência em si, a gente vê assim, muitas carências de diversas ordens. Então, se a gente for ver carência afetiva, carência sexual, carência, e se ele não olhar isso direito, se ele sublimar, se ele colocar o mental soma demais ali, e você vê isso daí, que os inversores não, é o mental soma, aquele olhar assim, né, fulminante, não é? Então, isso tudo, manter essa rigidez, né, pensênica, de querer, não, agora eu mudei de status, né, ou eu tenho um compromisso que eu tenho que levar a sério. Então, essa dosagem, ela pode ser assediante. Então, ele tem que ter muito assim, cuidado de falar, beleza, olha, aonde eu estou, onde eu quero chegar, quais são os prazos que eu dou para mim, né? Ou seja, fazer um caminho, porque senão ele acaba rachando naquele estresse, né? E às vezes a pessoa ela não sustenta aquele estresse, porque é isso que ele estava falando, que ele vê um colega um pouquinho mais adiantado, que já passou por aqueles gargalos, e ele fala, cara, eu acho que eu não sou desse grupo, não pode ser, porque ele já está dando os 10 passos e eu estou andando um passo por vez, e como que eu posso estar nesse grupo? Então, essa sensação ainda de estranho no ninho, de síndrome de estrangeiro, ele pode continuar se não tiver um bom acolhimento no grupo. Por isso que eu vejo que um dos grandes papéis do coordenador daquele grupo é olhar isso. É de ver aquela pessoa que está muito quieta, que está falando pouco, que está se emancipando, está muito em silêncio, de interagir. E uma das coisas que eu via que mais era vacina disso, era uma pequena palavra chamada mutirão. Se você tinha mutirão e ainda tinha tipo assim, mesmo que fosse para pintura, limpeza, seja o que for, de debate, ou ir para o cinema, então esses mutirões, eles acabam criando essa sinergia e quebram um pouco essas carências, entendeu? E criam sinergismo no grupo. Acho que isso é uma coisa que deve ser buscada. Que Promovendo justamente a essas cooperação. interações, né? Que é justamente a cooperação, né? E aí, gostou do vídeo? Se sim, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações e também compartilhe com os seus amigos. Até mais.